Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Bruno Clemente, espero que todos estejam bem. E como eu conversei com a turma de administração do terceiro período, eu infelizmente não pude estar presente no momento em que o grupo de integração conversou com vocês ontem, então eu fiquei responsável por passar esse conteúdo para vocês de outra forma, através dessa breve videoaula que eu vou mencionar aqui com vocês agora, tá certo? Então, fiquem à vontade. Se quiserem deixar alguma dúvida, alguma pergunta, para as pessoas que já têm acesso ao meu WhatsApp, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Caso contrário, podem usar a barra dos comentários, tá certo? Que eu respondo as mensagens que vocês deixarem lá, tudo bem? Então vamos lá então. Eu vou colocar o material de aula para vocês. Deve ter aparecido aí para vocês já. Então eu gostaria de falar, para a gente finalizar o nosso conteúdo da disciplina de planejamento estratégico, a respeito da alocação de recursos, tá bom? Só um comentário rápido. Esse material ele vai ser disponibilizado diretamente na ferramenta que a gente usa, no SIGA, tá certo? E eu também coloquei ele, como eu já expliquei antes, totalmente branco, com fundo preto, sem nenhum efeito, caso algum aluno tenha interesse de imprimir isso aí, para não dar nenhum problema nem para o aluno na impressão, nem para o setor de refotografia do IF, tá bom? Então vamos lá. Alocação de recurso é uma coisa de extrema importância para o sucesso de um novo negócio. A correta alocação desse recurso nos permite prever e estimar informações valiosas para a tomada de decisão. Uma alocação incorreta, por outro lado, nos leva a problemas que vão afetar não apenas onde o problema foi observado, mas em toda a empresa. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa, eu vou trazer um exemplo para vocês agora. Que é esse. Quem nunca ouviu falar de alguém que fez uma obra em casa e gastou mais do que o esperado? É muito comum a gente ouvir falar que as pessoas gastam mais, valores bem superiores, né, do que estimaram inicialmente. E isso tem a ver com o que a gente já falou a respeito de gestão de riscos em outro momento também nessa disciplina. Muitos dos problemas não tem como a gente prever com antecedência. São eles fatores negativos externos que a gente denominou ameaças. Vou dar alguns exemplos. O aumento do preço do saco de cimento pode ter um aumento drástico, como houve agora recentemente. Problema com os funcionários, as pessoas que trabalharão na obra. Danos no transporte e manuseio pela mão de obra. No caso, se você der dano no material, né, por conta do transporte ou por conta do manuseio. E para isso a gente tem que se planejar com a nossa gestão de risco. Quer dizer, se você simplesmente ficar, me afetou, que droga, perdi minhas coisas, realmente você vai ter um problema muito grande. Mas você está fazendo a administração de uma empresa, está abrindo um empreendimento, coordenando uma empresa, um negócio, então você vai usar a sua gestão de risco. Como o aumento do preço do saco de cimento poderia deixar de te afetar tanto? Se você já sabe o quanto você pretende gastar, se você já conseguiu fazer o seu orçamento, não seria mais barato ter comprado tudo isso de antemão no início da obra, se você tiver condição de estocar esse material? Talvez seja uma possibilidade aí de você comprar ele por um valor reduzido ou comprar durante uma promoção e não ser afetado pela alta do preço. Com relação a problemas de funcionários, será que a gente não pode ser menos dependente de alguns trabalhadores? Quer dizer, é interessante mesmo para uma empresa ser extremamente dependente de alguém, no caso da obra, né, por exemplo, mas também vale para uma empresa. Temos boas políticas de troca dessa mão de obra, que é outra coisa fundamental. E por último, os danos, né? Temos seguros e garantias com a nossa transportadora? Temos uma reserva no orçamento para repor essas peças? Tudo isso são situações que vocês poderiam ter levantado naquela planilha de gestão de riscos que a gente trabalhou na semana passada. Mas antes de falar sobre a alocação de recursos, eu preciso explicar o que são recursos, porque a gente muitas vezes tem uma ideia errada de o que significa essa expressão. Um recurso são meios ou são ativos que as empresas possuem para poder produzir. Então, quanto mais recurso, espera-se um melhor funcionamento da empresa e, por consequência, melhores resultados. Quanto menos recurso disponível, eu espero maiores dificuldades para alcançar esse objetivo. Ah, legal, então se eu tiver muito recurso, está garantido o sucesso? Com certeza que não. Ou seja, recursos mal empregados, eles podem acabar gerando desperdício. Não vai resolver o problema, você vai acabar pagando muito caro, você vai resolver, mas você vai pagar o triplo, ou então você pode até gastar o triplo e nem resolver. Então tudo isso são problemas de uma pessoa que tem muito recurso, mas não soube utilizar ele. No caso, a administração ela procura fazer o quê? Maximizar o retorno, minimizando os gastos, ou seja, não basta conseguir fazer e fazer a tempo. Será que a gente consegue fazer gastando o mínimo possível? E isso é um objetivo que a gente tem aí como alcançar através de muito estudo. É importante destacar que quando eu uso a palavra recurso, todo mundo pensa em dinheiro.
Só que recurso é bem mais do que moeda e nota. Eu coloquei esse exemplo que eu achei interessante aqui, que eu acho que representa muito bem o que eu vou falar para vocês. Não adianta eu pegar a nota de R$ 50 e jogar em cima do trigo que ele não vira pão, ou qualquer outra refeição que vocês quiserem. Então, simplesmente ter o dinheiro não vai resolver o problema. Você precisa de outros recursos que não apenas o capital. E a gente vai conhecer um pouquinho das definições e um pouquinho de cada um deles agora. A gente tem basicamente 3 tipos de recurso normalmente conhecidos aí: os materiais, os financeiros e os humanos. Um recurso material é um recurso físico, como uma matéria-prima. Aqui vai entrar diversos tipos de materiais, como por exemplo edifícios e prédios, máquina, equipamento, ferramentas e coisas do tipo, ou seja, são ferramentas materiais, recursos materiais mesmo. O segundo são os recursos financeiros, que são os monetários, capital, o dinheiro que eu tenho em caixa ou que eu tenho armazenado em bancos. Outra coisa, a gente normalmente pensa em recurso financeiro do tipo quanto eu tenho agora, mas o meu crédito é um recurso financeiro extremamente importante. Se eu preciso fazer uma compra de material de construção para uma obra, muito provavelmente eu não vou fazer isso à vista. Dificilmente você consegue pegar uma pessoa que vai falar que vai construir uma casa de R$ 150 mil e vai pagar à vista. Então o seu crédito é um recurso financeiro, um crédito que você tem com a sua instituição financeira lá que vai te dar esse crédito. Os investimentos, porque muitas vezes você pode botar ali os seus investimentos para render dinheiro para você, ou investimentos que não sejam necessariamente investimentos no sentido de banco, mas imóveis que você tenha, locais que você alugue, diversas coisas do tipo. Outra coisa importante, contas a receber. Se eu já fiz uma venda para você e você fez esse pagamento para cair no mês que vem, não é um dinheiro que eu tenho hoje, mas ele é um dinheiro que eu tenho aí a receber, né? Então ele também faz parte dos recursos financeiros, eu posso considerá-los. E por último, os recursos humanos, que a gente está muito acostumado a falar hoje em dia, que são as pessoas. Todo mundo que trabalha numa empresa, em todos os níveis dessa empresa, tem papel desse grande ecossistema chamado empresa, ou negócio, ou empreendimento, tá? E as pessoas são os únicos recursos vivos e inteligentes da empresa, que eles são capazes de lidar com todos os outros demais recursos empresariais. Então, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua importância, cada um desempenha um papelzinho de formiguinha, vamos dizer assim, nessa grande obra que é a empresa ou o empreendimento que a gente está tratando. E aí, os economistas denominam os recursos empresariais com o nome fatores de produção. E aí, para eles, a produção da riqueza só vai ocorrer quando 3 fatores estão presentes: a natureza, o capital e o trabalho. Vamos ver o que cada um deles é. A natureza representa os meios que proporcionam a matéria-prima, as máquinas, os equipamentos. Quando eu estou falando de natureza, eu não estou falando matéria-prima só madeira, por exemplo. Mas se você tem ali, por exemplo, a empresa que te oferece máquinas e equipamentos, ela é um fator de natureza, ela faz parte dos fatores de produção. É a pessoa que te fornece esse tipo de equipamento imprescindível para a sua produção. O segundo é o capital, que são os meios que financiam essa produção. Não tem como se fabricar algo, se produzir, se manufaturar algo completamente sem dinheiro. E por último, o trabalho, que é a mão de obra que faz esse processamento, transforma essa matéria-prima em um produto acabado ou num serviço prestado, fazendo uso então dos equipamentos que ele tem, as máquinas, os outros equipamentos e coisas do tipo. Então, quando eu junto esses 3 fatores, eu obtenho o que se chama aí os fatores de produção. E aí, atualmente, 2 novos tipos de recurso passam a integrar o que a gente chama de recursos da empresa. A gente já tinha falado de 3, eu estou adicionando 2, os mercadológicos e os administrativos. Então, estou corrigindo aí. Além de material financeiro e humano, nós estamos adicionando mais 2. Vamos dar uma estudadinha neles. Recursos mercadológicos são recursos comerciais que as empresas utilizam para colocar o produto ou serviço no mercado. Por exemplo, promoção ou propaganda. Então, eu não tenho aqui, eu vou voltar ao slide aqui. Não é um recurso material a propaganda, não é dinheiro capital ou dinheiro a receber, nem nada do tipo, nem é um recurso humano. Então, no caso, o recurso mercadológico aqui poderia ser uma pesquisa de mercado, um estudo de preço, uma promoção, uma propaganda, uma divulgação com uma pessoa famosa e diversas coisas do tipo. Eles, como aqui está escrito, utilizam para colocar o produto ou serviço no mercado. Então isso é uma coisa que a gente deve considerar também, tá certo? O próximo são os recursos administrativos, que são recursos gerenciais que a empresa utiliza para fazer o quê? Planejar, organizar, dirigir
e controlar as suas atividades. Esses termos vocês já conheceram, né? É o famoso, muito próximo aí, né, do PDCA. Acho que a professora Gisele já mencionou com vocês o PDCA, que é as mesmas coisas aqui, só que com as siglas em português, né? Então a gente tem aí o planejamento, a organização, o agir ou dirigir e o controlar, tá bom? Então todos os gastos administrativos são esses recursos gastados nesse processamento, tá? Desde recursos humanos, no sentido de pessoas especialistas para isso, quanto todos os outros custos envolvidos no processo. E aí, então, como é que a gente pode fazer para gerenciar os nossos recursos? A gente deve iniciar a partir da análise de cenários, e é por isso que eu já falei análise de cenários com vocês nessa disciplina de planejamento estratégico. Tudo parte de onde? De uma fotografia de onde eu estou no momento atual. Ou seja no momento da concepção de um empreendimento, acabei de começar, então qual é o cenário inicial? Hoje nada. Qual é o cenário no dia que eu abri? É uma imagem ali que eu tenho da minha empresa. Como é que é ela no futuro? Então eu tenho outra imagem. Então eu sei aonde eu estou agora, aonde eu vou iniciar a minha empresa, aonde eu quero chegar. No caso aí do momento específico, de onde eu comecei a fazer a minha análise. Porque pode ser que eu esteja fazendo aqui a análise de cenários para uma empresa que está começando. Mas pode ser que eu esteja fazendo uma análise de cenário para uma empresa que já está rodando e talvez não está dando muito certo. Então eu vou tirar essa mesma fotografia do negócio no momento. Ou seja, eu vou fazer uma análise de cenário. A partir disso, aqui vem um direcionamento para ajudar vocês o que vocês precisam fazer. Primeiro, vamos identificar as principais atividades da sua empresa. Se possível, identifique os projetos esperados dentro da empresa. Vocês já trabalharam com projeto em outras disciplinas. Eu vi que ontem o próprio Douglas falou com vocês a respeito de projetos, mas só para dar uma relembrada rápida. O projeto tem essas 3 características imprescindíveis e essenciais, tá? Todo projeto é finito, ou seja, tem data de início e fim bem definidas. Todo projeto possui propósito específico, nunca genérico. Eu tenho algo a ser feito. E por último, todo projeto resulta em um produto ou serviço final, que é esse propósito prático. Então não pode ser algo genérico, tá bom? Se for possível, identifique quais os projetos esperados pela sua empresa, porque é mais fácil de você avaliar os gastos para cada um desses projetos do que simplesmente fazer uma avaliação genérica. Então vamos lá. Quais são os recursos necessários para conduzir essas atividades? Viu por que era importante separar elas em atividades, em projetos, em coisas menores? Já vou falar mais sobre isso. Vamos descobrir o quanto eu vou gastar com matéria-prima, vamos descobrir o quanto eu vou ter de gastos administrativos, tributários e regulamentação do meu negócio, contextualizando aí muito com a disciplina do professor Saulo, a parte de direito. Quer dizer, para abrir uma empresa não é um negócio trivial, muitas vezes é bem caro, você precisa tirar o alvará, precisa de uma série de licitações, se for comida você precisa de uma série de avaliações aí para garantir de que você tem adequação para botar esses produtos no mercado, para estocar esse material, de onde você está comprando isso. Então é importante regulamentar o negócio e a gente tem que saber que isso aí envolve custos. Custo para criar ou realizar o seu produto ou serviço, o investimento em propaganda, publicidade, entre outras várias coisas. O importante é tentar descobrir esses valores de antemão. É muito interessante fazer uma abordagem bottom-up do que uma abordagem top-down. Imagina que eu perguntasse para vocês assim: quanto custa para levantar uma casa? É muito abstrato, é muito difícil, uma casa é muito grande, é muito genérico, pode ser muito diferente uma casa da outra, então é muito complicado fazer essa abordagem no sentido top-down, ou seja, de cima para baixo. É difícil saber quanto custa o projeto final, e do projeto final eu vou descendo, estimando quanto cada função, quanto a cada atividade custará. É mais fácil fazer o projeto inverso, ou seja, eu quebro ele em pequenas atividades e orço todas as pequenas atividades. E aí, se eu somar todas as atividades necessárias para o meu projeto, eu resolvi o problema. E a mesma coisa que vale para projetos, vale também para o nosso planejamento estratégico. Quer dizer, se eu conseguir estimar quais são os projetos previstos pela minha empresa ou pelo meu empreendimento, eu consigo ter uma estimativa bottom-up, ou seja, de baixo para cima, muito boa, de quais são os custos envolvidos. Tá bom?
Vale lembrar então de um conceito que o Douglas explicou para vocês muito bem na aula gravada que eu já assisti sobre departamentalização. Quer dizer, se eu tenho ali uma divisão de grupos especialistas, esses caras são os mais capacitados para avaliar os recursos necessários para realizar as atividades. Muitas vezes é difícil para alguém na alta gestão descobrir os custos do marketing. Sabe quem vai te dizer os custos do marketing? A equipe de marketing. Brilhante. Parece intuitivo, mas é verdade. Então, se você fizer o passo que eu estou falando aqui bottom-up para vocês, eu vou voltar aqui o material, né? Então, se eu pego essa grande tarefa e divido ela em projetos menores, e eu então tenho na departamentalização grupos especialistas que vão pegar esses projetos menores e são capazes, porque eles são treinados para isso, em avaliar o quanto vai custar cada um, se eu efetivar a soma de todos os projetos, eu vou ter aí um bom indicativo de o quanto a gente pretende gastar no geral para conduzir todos esses projetos, tá bom? Isso também é válido para a estrutura organizacional orientada a produtos, também apresentada pelo Douglas. Cada grupo responsável por um produto, que vai lá desde a concepção até a avaliação de mercado, como o próprio Saulo levantou numa pergunta muito boa, ele é capaz de avaliar os recursos necessários para fazer as atividades. O melhor cara para te dizer o quanto isso vai custar é quem faz isso no dia a dia, é quem entende disso. Esse cara é o que vai entender o custo e vai poder te passar essa informação. Tá bom? E, como a gente sempre fala, lembre-se de estruturas cíclicas, que a gente usa e usa muito dentro da administração. Sempre avalie os recursos, faça reuniões para apresentar os valores empenhados, transparência é essencial, os valores recebidos, e não tenha medo de rever suas contas e estratégias. Quer dizer, na hora que você fez aí uma expectativa de gastos e você percebe que por qualquer motivo você teve uma variação muito grande e por qualquer motivo você não fez uma boa gerência de riscos, que com certeza cada um de vocês vai fazer, porque vocês já viram a planilha, vocês já sabem como acessar essas informações, mas se por qualquer motivo acontecer, não deixem de voltar, rever essas estratégias, rever essas contas, refazer o planejamento de vocês e entrar com uma nova estrutura, com uma nova estratégia, para garantir que vocês não vão ficar permanecendo dentro do erro. Beleza? Então é aquilo que vocês já viram no PDCA, que é cíclico, é aquilo que vocês viram no BSC, no balanço de scorecard, que é cíclico, é aquilo que vocês viram no ciclo o fluxo de estratégia de um projeto, de uma empresa. Tudo é cíclico por um motivo. O PDCA, acho que eu não mencionei, o PDCA também é cíclico, ou seja, tudo tem esse objetivo. Vamos fazer, vamos planejar, vamos fazer, vamos colher os dados, vamos avaliar e em cima dessa avaliação a gente planeja novamente. Então a mesma coisa vale para o gerenciamento de recursos, tá bom? É essencial investir em pesquisa no início de empreendimento, gente. Conhecer o preço final do concorrente, saber os preços e os descontos que o fornecedor está disposto a dar, conhecer o seu público-alvo e que forma você tem para alcançar, são todas excelentes estratégias para você já entrar no mercado com uma boa previsão de como é que você pretende alocar seus recursos. Quando você já inicia o seu negócio com boas previsões dessa alocação, o empreendimento ele se torna mais real e mais pé no chão. Então você tem possibilidades mais concretas de sair de algo abstrato, que é o sonho do seu empreendimento, para algo concreto, que é a realidade, a efetivação desse empreendimento e aí a condução dele como uma empresa no futuro. Tá certo? Então, por isso, a importância de conhecer os tipos de recurso, entender como avaliá-los e, por consequência disso, saber gerenciá-los e também saber revê-los se necessário. Existem diversas planilhas, diversos controles. Se você tiver um fluxo de caixa numa empresa, você já tem um controle bacana, você já tem uma noção de entradas e saídas mensais e tudo que está sendo manipulado, e é importante que isso seja visto e revisto de novo, para garantir que você não vai acabar entrando no tipo de buraco que é difícil de sair porque você já cavou demais até perceber que já estava muito fundo. Tudo bem? E por último, então, eu deixo espaço reservado para dúvidas, que no caso eu vou pedir que vocês me procurem no WhatsApp, como eu já mencionei, ou usem a barra de comentários. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido. Esse material vai estar disponível no Cigada, disciplina de planejamento estratégico para vocês, caso vocês tenham interesse de ver, além do próprio vídeo, né? E por último, eu gostaria de dizer que a nossa lista de exercícios do professor Douglas, minha e do professor Saulo, já está disponível, será entregue para vocês também no grupo de WhatsApp e também no
no SIGA, tá certo? E vocês tendo qualquer dificuldade para realizar as atividades, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco, tudo bem? Muito obrigado, espero que tenha ficado claro, espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se ficaram com alguma, não deixem de mandar mensagem aí, tá bom? Valeu, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você, grande abraço, tchau, tchau.